Olá, bem-vindo à coluna O Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e eu trouxe aqui para falar sobre os editais do CNU. Não é só o edital 8, né? Editais do CNU. A professora Carol Abreu, professora especialista em Direito Administrativo. Obrigada, professora, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Karina, e a gente tem aí um mistério a ser desvendado, né? Esse edital é um edital muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar. Isso. Um edital que veio aí para realmente movimentar os professores. Tirou todo mundo da zona de conforto. Todo mundo, seja aluno, professor, cursinhos, todo mundo teve que meio que começar do zero, não é? Exato. A professora Carol, inclusive, já deu uma entrevista antes do edital, foi uma entrevista pré-edital, e eu já tinha dito a ela que eu ia convidá-la de novo para falar com vocês sobre o pós-edital, não é? E aí esse pós-edital veio, a gente sabia que ia surpreender, mas não sabia que ia surpreender tanto, né? E aí é a primeira pergunta que eu quero, uma perspectiva geral da disciplina de Direito Administrativo pós-editais. Tá? Certo, eu até fico feliz, porque muita coisa que a gente se falou na primeira entrevista, inclusive quem não viu é bem legal assistir, traz a ideia do edital, né? É um edital que ele vem muito o dia a dia. Isso, você enfatizou muito na entrevista. Da administração pública. É incrível quando você pega o edital de Direito Administrativo, seja em qualquer bloco, a gente vai até falar um pouquinho disso. E eu acho que não foi só em Direito Administrativo, não. Nos outros eixos temáticos também, né? Total. Tá, continua que eu te cortei. A gente vê o quanto eles estão preocupados do candidato tá conhecendo o que ele vai trabalhar. Seja a administração como um todo, seja o dia a dia dele, os direitos, né? Os atos processuais ali da administração pública. Então, poxa, muita gente comenta, né? Muita gente manda mensagem, Carol, não tem basicamente direito nesse edital. Justamente por isso. O direito ele vem ali pelo meio dos eixos temáticos, né? Um edital onde não tem... Nós temos 8 editais, todos baseados em eixos temáticos. Que são as disciplinas. As disciplinas. A gente só tem basicamente um eixo temático no bloco 4 e no bloco 8, que traz o direito em si. Que no bloco 8 é o direito administrativo e constitucional, e no bloco 4 o direito do trabalho. De resto, o administrativo, o constitucional e outros temas jurídicos, eles vêm ali no meio dos outros temas. Exemplos, políticas públicas. O que é política pública? É a atuação do Estado. Então, se perpassa no direito administrativo, no direito constitucional. Então, o aluno que já tem uma base, ele com certeza vai conseguir desenvolver melhor o estudo dele de políticas públicas. Então, não é que... então não adianta nada eu saber o direito. Adianta sim. Agora, é um edital, sem sombra de dúvidas, extremamente diferente, né? A gente tem que... Esse edital, Karina, a regra do jogo, né? Ele fala muito sobre isso. O jogo só se joga quando a gente sabe a regra do jogo. É o edital típico que, mesmo que o aluno já estivesse se preparando com antecedência, ele precisa olhar para o edital, estudar o edital e entender como vai ser o estudo daqui para frente. Isso. Então, assim, é essa a perspectiva do direito administrativo. O dia a dia da administração pública, né? A organização dela, os direitos do servidor, como é que ocorrem os atos de responsabilização dentro da administração pública, como é feito esse controle, a lei de processo administrativo, a lei dos servidores, totalmente focado no dia a dia da administração pública. Então, isso traz para a gente a ideia, inclusive, né, alertando aqui vocês, sobre essa similaridade, essa busca que a União está fazendo de aproximação do estilo de prova do Enem. Quando ele traz temas jurídicos, mas que falam muito mais do dia a dia da administração pública, é onde a gente mais vai conseguir enxergar questões práticas. Casos concretos, questões mais simples, que não necessariamente eu preciso estar lendo um livro, uma doutrina, para responder. Até porque o dia a dia da administração pública são as práticas públicas, as políticas públicas, Perfeito. As políticas sociais, os atos administrativos, pautados no direito. Então, é como se fosse assim, o servidor público ele não vive o direito, ele vive o Estado, a gestão pública, mas ele tem que fazer dentro do direito, mais ou menos assim. Exatamente. E aí eu quero te fazer uma segunda pergunta, e eu acho que você já adiantou um pouco. Os editais de 1 a 7 não cobraram direito administrativo em si, Sim. Não é? Mas dentro, certo, dos eixos temáticos, né, das disciplinas, tem interdisciplinarmente o direito administrativo.
Como o candidato vai estudar? Ele tem que buscar um material de conteúdo jurídico mesmo para estudar o direito administrativo? Como é que ele vai estudar esses conteúdos dessas disciplinas, barra eixo temático, né, de forma interdisciplinar com o direito administrativo? Fala para a gente um pouquinho. O primeiro passo é a leitura da lei. É muito importante o candidato esmiuçar o que tem de lei no edital, né, dentro dos eixos dele, e trabalhar a leitura da lei. Por quê? Esse, eu tenho certeza que vai ser o ponto de partida da SESGranRio. Muito mais do que um material aprofundado de direito, né, que os candidatos ali que estão acostumados a estudar para concurso público, tinham aqueles PDFs, 200 páginas sobre direito e tal. Eu acho que muito mais do que focar nesse material, é você pegar um material mais reduzido, um material que traga ali conceitos gerais, para você entender, principalmente, né, porque a gente não está falando aqui só para o grupo jurídico, né? Principalmente para você que não é da área jurídica. O engenheiro, o arquiteto. Engenheiro, arquiteto, psicólogo, médico. É um edital muito bom, porque eu tenho certeza que as questões não vão vir dentro do direito. No peso do direito. Não. Também acho. Mesmo os temas jurídicos, eles não vêm nessa pegada, né? Do direito aprofundado, da pegadinha do direito, do que a gente está acostumado no concurso comum. Até porque vale falar isso, Karina. Será a mesma prova. Por exemplo, isso. Eixo temático, o bloco 4. A gente tem a mesma prova para médico, psicólogo. Que é saúde do trabalhador, né? Isso, saúde do trabalho, direito do trabalho. Quem vai fazer FT, quem vai fazer para médico. Isso, não dá para ser. É a mesma prova. A referência não dá para ser o pessoal do direito. Então, vai cair lá 8112, servidores públicos. Vai cair o quê? O entendimento jurisprudencial ou a letra da lei dizendo... Pois era isso que você falando, eu estava confabulando aqui na minha mente. Então, pelo perfil do edital, a tendência é mais a lei e a aplicação prática do que uma jurisprudência. Porque o servidor, né? Exato. Porque não é isso que eles estão buscando. Eles não estão buscando esse direito aprofundado como um concurso normal jurídico. O que a gente percebe ao ler o edital é buscar do candidato o entendimento geral e não só do direito. Mas quando a gente pensar no direito, só para fechar a tua pergunta, pensar ele de maneira prática. Então, a ponto de partida deve ser a letra da lei. A União que é um bom servidor. Isso. E conceitos gerais, gente. Resumos sobre aquele assunto, sinopses. Não adianta você passar... Eu falo muito para os alunos sobre isso. É melhor você rever 3 vezes material menor, para essa prova ser em né? Vale ressaltar. Isso. Do que pegar uma vez só um material longo. Então, essa revisão, fazer questão SESGranRio, focar nas matérias jurídicas e não jurídicas de maneira mais resumida, eu acho que é o caminho. Entendi. Agora eu quero fazer perguntas agora do edital 8. Vamos lá. Vamos para o edital 8, que cobrou especificamente direito administrativo. Na verdade, está dentro de noções de direito constitucional administrativo. Constitucional, eu entendo ali que está menor, né? Eu que sou professor de constitucional, está menor, está direitos e garantias fundamentais e uma parte pequena da administração pública, que já é uma introdução para o direito administrativo. Não dá para estudar direito administrativo sem estudar aquele 37 ao 41. Não é? E o direito administrativo, eu entendo que é um conteúdo um pouco maior do que constitucional, mas não foge do direito administrativo cobrado em outros concursos, né? Não foge. E aí eu te pergunto, edital 8, candidato de nível médio, também tem que estudar lei seca? Com certeza. E aí é a mesma ideia, partir da lei seca. Quais são as leis? Eu até trouxe aqui. Quais são as leis que a gente tem expressa no edital da galera do bloco 8 agora, né? Isso, bloco 8. Bloco 8, e presta atenção no bloco 8, que é uma prova onde vão ser 15 questões, tá? 15 nas noções de direito. Isso. 15 questões. E... que eu acho que vai cair mais administrativo que constitucional. Pelo conteúdo, né? Isso, porque o constitucional está ali, direitos e garantias fundamentais, né? Basicamente. E pela prática. Isso. Pela prática, porque o servidor pratica mais o administrativo do que o constitucional. E aí a gente tem lá as 2 leis expressas, 8112 e a Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Então, uma lei muito tranquila. A gente até falou dessa lei na outra lembro. Entrevista. Uma lei pequena, 70 artigos. Você lê ela em 1 hora. Quem não é do direito lê em 2, então o aluno consegue ler ela
10 vezes até a prova, tranquilamente. Ixi, mais ainda. E a 8112, que já é uma lei mais longa, mais densa, e eles trazem lá todos os títulos da lei. Então, realmente, é a lei como um todo, tá? E aí já é interessante um material para te ajudar a sedimentar a leitura da lei. Fora isso, a gente tem temas eminentemente doutrinários. Isso me chamou muito a atenção, Karina, porque são temas que não têm basicamente legislação. Poderes administrativos. Isso, eu vi. Não tem legislação. Atos administrativos. Não tem legislação. Então, aí é o ponto. Você pega um material resumido que vai lhe dar as nuances, atos, elementos, atributos. Como é que eu posso classificar um ato? Como é que eu vou extinguir um ato? Esse é um ponto legal. Poderes, entender qual é a lógica dos poderes administrativos. Poder de polícia cai bastante, viu, gente? Poder de polícia é o top para cair. Todos os poderes que envolvem a administração pública é o principal. Poder hierárquico, porque a administração pública é escalonação, é hierarquia, é você organizar. E dentro dessa hierarquia ela pode o quê? Aplicar sanção, poder disciplinar. Então, eu acho que eu focaria muito no poder de polícia por ser hierárquico. O hierárquico e o disciplinar, porque está mais focado na administração. Então, assuntos doutrinários, que aí o candidato vai precisar de um material mais de doutrina. PDF, enfim. Serviço público, esse me chama a atenção. Serviço público é um tema que às vezes não cai nem em edital para analista. Então, é um tema jamais, a gente diz assim, da metade para frente do livro, né? O aluno já passa daquela parte inicial. Então, tá lá no edital, não trouxeram de maneira expressa as legislações, é que eu ressalto essa atenção para vocês, gente. O STF entende que qualquer tema exposto no edital engloba tudo que referência àquele tema. Então, ou seja, se tem a palavra serviço público, pode ser cobrada a Lei 8987 e a Lei 11.109, que são leis focadas em serviço público. Entendi. Mas a lei não está lá expressa, então não é um estudo prioritário. Entendi. Certo? Mas entender o que é serviço público, as classificações do serviço singular, geral, universal, simples, é muito interessante, eu acho que eles vão vir bem nessa parte mais doutrinária, né? Os termos gerais de concessão, e aí vem a ideia da União. O que a União faz hoje? Diversas concessões, diversas parcerias público-privadas. Então, é muito difícil a gente pensar num servidor da União que não vai estar no meio disso. Entendi. Sabe? O médico vai ter que saber lidar com uma parceria, o psicólogo, o auditor do trabalho, o bloco 8 do nível médio, porque praticamente todos os órgãos vão receber nível médio. Então, ali eu acho que é o link maior que eu vejo com a administração pública, é justamente essa parte de concessão do serviço público. Então, alerta sobre isso. E a parte de controle, né? Que controle é saber como os atos são controlados dentro da administração. Lembrar que esse controle pode ser tanto interno, que o controle administrativo ele é interno, eu mesmo, administração pública, vou controlar os meus atos, como externo também, né? Que é o controle feito pelo Poder Legislativo, que é a função típica de fiscalização hoje no Brasil, junto com o Tribunal de Contas. É bom lembrar, né? Os alunos sempre acham que quem fiscaliza é o Tribunal de Contas. Não. Quem fiscaliza é o Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Então, eu achei interessante, não está um edital pequeno, né? Não posso falar, super pequeno, como em relação ao constitucional. Não, também não achei. Vem ali 8, 9 pontos do edital, mas o ponto de partida, com certeza, legislação, faça uma leitura de material resumido, de doutrina, né? Uma sinopse, um material que você consiga entender o todo, mas não se aprofundar. Porque lembre-se, essa prova ela está sendo direcionada para o nível médio. É óbvio, gente, que não tem mais. Eu sempre brinco com os alunos, não tem mais isso de prova fácil, Karina. Não tem. E muita gente de nível superior ainda está indo para o nível médio. Com certeza. Entendeu? No Brasil, na verdade, a maioria dos aprovados em nível médio são pessoas graduadas. Já tem nível superior. Né? Então, assim, a gente sabe que não tem prova fácil, a gente sabe que eles não vão colocar lá, ligue os pontos, complete a frase. Não. Até porque a SESGRAN Rio não tem esse perfil. Isso. Não é uma prova que vai ser dada água. Mas também não precisa você se aprofundar tanto nos assuntos. Né? Eu acho que esse é o ponto. E principalmente, para você entender essa linha, que ela é um pouco tênue, faça questões da SESGRAN Rio. Porque você vai começar a perceber como ela cobra. E se você vai fazer nível médio,
busque fazer questões de nível médio. Isso. Para você ter um parâmetro de como realmente ela cobra para esse tipo de prova, entendeu? Entendi. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para completar esse teu raciocínio. E jurisprudência para o bloco 8? O candidato deve estudar ou não? Jurisprudência em direito administrativo? Olha, eu vou te dar 3 dados recentes. Polícia Militar, praça. 4 questões jurisprudenciais. Bombeiro, praça, aqui do Pará. 3 questões policiais. E recente a gente teve Polícia Civil, salvo engano, DF. Muitas questões jurisprudenciais, mas aí já era para parte administrativa, tá? Não era escrivão investigador. Então, o que eu percebo hoje no Brasil? Quando a gente fala de súmula e jurisprudências mais consolidadas, essas jurisprudências elas já estão no material. No direito. Então, concordo. Em direito constitucional eu trabalho isso. Exatamente. Então, tipo, o examinador... que a Guarda Municipal é considerada órgão de segurança pública. Eu não posso mais trabalhar o artigo 144 sem citar isso. Entendeu? Karina, perfeito. Porque antes eu negava. Inclusive, às vezes eu tinha aluno dentro da sala de aula que era guarda municipal. Não é. Gente, não é. Não é. Não é. A tua prova tu vai errar. Agora eu tenho que dizer. E isso é com base numa jurisprudência. Porque o artigo 144 continua lá do mesmo jeito. Exatamente. Então, é exatamente esse ponto. Por isso que, Carol, eu vou precisar entrar no site de jurisprudência, ler os informativos por número da SJ do STF? Não. O aluno do bloco 8 não precisa fazer isso. Mas, se tiver jurisprudência no seu material, pare e leia com atenção. Se tiver súmulas no seu material, pare e leia com atenção. Porque os cursinhos, no geral, eles já preparam o material com jurisprudência. Então, eu não acho que tem que blindar tudo. Mas também não tem como comparar a necessidade de uma jurisprudência do nível médio para um cargo de nível superior. Sim, sim. Até mesmo, por exemplo, bloco 4, eu acredito que o aluno tem que estudar, sim, súmula e OJ do TST. Isso. Entendeu? Eu acho que a Cisgran Rio pode cobrar em relação ao direito do trabalho. Mas no bloco 8, eu já acho que ela vem mais tangente e no sentido do caso concreto. Porque a jurisprudência, ela é um caso concreto. Isso. Então, se você estuda e a Cisgran Rio pega aquele caso e fala, opa, tá ótimo para fazer uma questão aqui, esse caso. Deixa eu trazer. Deixa e o aluno já leu aquilo... Ele vai, na hora, raciocinar e marcar a questão certa. Então, é bem interessante essa pergunta por isso. Não é que a gente tem que abrir mão, não blindar tudo. Não. Mas também o aluno não precisa se debruçar nos informativos por número do STJ do STF, sistema PUST do STJ do STF. Não. Não precisa disso. Entendi. Agora, uma pergunta que vai além do 8, né? Sim. Vai para os outros blocos. Uma prova para vários cargos, com vários pesos nas disciplinas, nos eixos temáticos, nos blocos de 1 a 7. Como administrar isso no tema direito administrativo? Primeiro, leia o edital. Não dá para você fazer concurso nacional da União, vou até me prometer que eu não ia falar CNU, já até falei. Porque muitas pessoas nem sabem o que é CNU, né? Concurso Nacional Unificado. Eles primeiro falaram concurso nacional unificado, depois veio concurso público nacional unificado. Isso. CPNU. CPNU. Aí não pegou. E agora a gente já fala CNU. Hoje no Instagram, o que é CNU? Eu falei, não, a gente não pode ficar falando por sigla. Bom, o que esse concurso mostra pra gente, né? Que em cada edital, são, mais uma vez, 8, o direito administrativo, o direito constitucional, as disciplinas, elas estão pautadas de maneira diferente. O tema pode até se repetir. Por exemplo, a organização administrativa está em basicamente todos os editais. Eu fui ver do artigo 37 a 44 da Constituição Federal, que traz essa ideia, tanto de direito administrativo como de constitucional, se repete muito. Mas ele vai ter o mesmo peso para todos os editais? Não. Então, o aluno bloco 8 estuda igual ao bloco 7, estuda igual ao bloco 5, estuda igual ao bloco 4? Não. Então, para você saber como você vai se debruçar no direito, você precisa entender qual é o peso da sua prova. Por exemplo, para o bloco 4, o direito administrativo e constitucional, basicamente, não tem peso, porque ele está um pouco ali no eixo temático 1. Misturado com políticas públicas, a organização administrativa, que tem peso 1. Em contrapartida, direito do trabalho, saúde no trabalho tem peso 3. Então, o aluno tem que se preparar com base nisso. Isso. Até governança tem peso 2. Então, assim,
É muito mais importante ele entender de governança do que necessariamente desses pontos. Das E aí, políticas públicas. isso. E a gente ainda para pensar que provavelmente o bloco 4 vai ser um bloco que vai ter muita gente do direito, que já esses assuntos mais iniciais são mais fáceis, né? Então, menos ainda você perder tempo estudando, se debruçando sobre isso. Aí a gente vai lá para o bloco 8. 15 questões. Que eu acredito ali que podem ter 3, 4 de constitucional e o e resto 11 de administrativo, ou Isso. 5, 10. Isso. Aí você tem uma extensão maior. Com o número de matérias maior, né? Pelo contrário, a disciplina está nomeada, né? Isso. Noções de direito administrativo, ela está nomeada. Então, com certeza, a importância é muito maior. Você vai para o bloco 7, a mesma coisa. Ali no bloco 7, no eixo 2, você vê pontos de direito administrativo com peso 2. Então, olha, já é um alerta para mim. Então, não há uma resposta. Há o seguinte caminho. Você, candidato, entender qual é o seu edital, ler o seu edital, principalmente no que tange aos pesos de cada eixo que está no seu edital. E, a partir disso, você criar um script de estudo. Porque não está igual para todo mundo. Isso. Inclusive, alguns alunos devem vir também te procurando saber qual é que vai fazer, né? Qual que eu faço, Sim. Karina? Então, existem vários critérios, né? E um deles, que eu acho que é o mais trabalhoso, é você escolher, já que se você tem 1 ou 2 ou 3 blocos em dúvida, aquelas disciplinas que você tem mais domínio, qual que tem mais peso. Perfeito. Entendeu? Então, eu domino governança e ela tem um peso maior, então e no outro, a disciplina que tem um peso maior eu odeio, Sim. ou eu não sei nada. Tanto que muitos alunos da área jurídica estão indo para o bloco 7 e não para o 4. Isso. Que seria o estudo do trabalho. Justamente porque não tem nenhum tipo de familiaridade com o direito do trabalho, que é uma matéria que vai vir muito forte nessa prova. Pois é, entendeu? Então, essa questão dos pesos é uma questão que inovou, né? Porque a gente tinha pesos de disciplinas nos outros editais, mas não dessa forma. Não dessa forma. Né? E uma prova para vários cargos, com vários pesos, e que no final o candidato, quando ele escolher aquela lista ali de cargos, ele vai ter notas diferentes, né? A nota final ponderada dele vai ser diferente em cada cargo, porque o peso é diferente para cada cargo. Né? Então, assim, eu achei bem interessante, assim, tirou a gente da zona de conforto, mas eu achei interessante, né? E eu acho que se a gente tiver mesmo isso como um Enem, né? A gente vai dominar bem esses editais e a gente vai ver que a técnica dele é interessante para a gestão pública. Isso é uma coisa que a gente tem que falar mesmo, sabe? Eu fiquei encantada com a inteligência do edital. Isso aí pra gente que trabalha com concurso público. Eu também, Carol. Eu fiquei assim, nossa, eu imagino a equipe construindo esse edital. Sabe? A lógica deles, porque são cargos diversos, né? Dentro de um mesmo bloco. Para juntar pela temática. Exatamente, eles vieram pela temática e não necessariamente pela capacidade técnica. Isso. Não, assim, achei lindo. E assim, as pessoas reclamaram de início pelo simples trabalho de ter que ler o edital. Né? Eu digo, não, você eu digo que vai começar a selecionar pelo edital, você vai ter que estudar o edital. E é interessante, por exemplo, eu tenho uma ex-aluna que ela hoje trabalha no Banco Central, ela tem um cargo de nível médio no Banco Central em Brasília. Sim. E ela está com uma função gratificada de nível superior. Só que ela está cansada daquela, né, há anos, e se ela descer só para o nível médio puro dela, vai diminuir a remuneração. Aí ela me mandou uma mensagem, não, Karina, eu vou fazer, e ela quer ir para aquele bloco de direitos humanos. Sim. Não, ela tem uma formação em biblioteconomia, não é? Mas por quê? Porque ela gosta desse tema, né? E ela já tem uma pós nesse tema. Tem facilidade. Isso, e ela tem uma afinidade com aquilo. Não, agora eu quero investir nessa área, eu vou fazer nessa área. Então, assim, é também para atrair o candidato que se afina, que se identifica com cada área. Não é só... Diversas áreas também, né? É muito interessante. Um edital que... eu sempre falo, tudo que é novo gera essa emoção. Gera essa resistência. Seja no serviço público, mudou o sistema, todo mundo, meu Deus. Então, assim, eu tive um olhar muito positivo em relação a esse edital, porque, no fim das contas, ele é um edital que está muito mais preocupado com o ato, com o pós. Isso. Na minha visão,
o que esse edital está trazendo como necessidade de estudo vai ser muito mais utilizado quando a pessoa for servidor Concordo do que totalmente. outras disciplinas que o aluno Aprendeu, não usou nada quando entrou no nada. serviço público. Sabe, Concordo. a gente tem vários exemplos. Concordo plenamente. Então, assim, qual é a eficiência do aluno estudar 20 disciplinas e trabalhar com 2? Isso. E aí ele traz 5 eixos temáticos que têm total correlação com a realidade do aluno. Por exemplo, um auditor do trabalho, eu tenho certeza que se ele souber sobre a saúde do trabalhador, ele tem uma atuação de fiscalização melhor. Isso. E nunca foi ponto de edital de auditor saúde do trabalhador. Isso. Então, Na assim, prática, ele vai lidar com isso. Então, assim, eu fiquei realmente muito encantada com esse edital. A equipe está de parabéns, realmente é uma coisa fora do padrão. E eu imagino que isso vai melhorar muito. Esse é só o primeiro. Então, cada vez que isso for refinado, isso vai a tendência aperfeiçoar. É isso, né? E talvez isso sirva de modelo para outros concursos na gente esfera pode estadual ou municipal. A gente pode estar passando por um momento, Karina, de remodelação dos concursos públicos no Brasil. Isso. Concordo contigo. Sabe, a gente pode estar passando por esse momento. E aí eu quero também deixar aqui um aviso para os candidatos. A sua função é só se adaptar e seguir o fluxo. Porque eu tenho aluno que fica se debatendo. O cara é um absurdo. Gente... Quer fazer... Não tem o que ficar... Não percam a energia brigando com banca, brigando com edital. Com conteúdo, entendeu? Com conteúdo. Se você gosta, não é esse o caminho. O caminho tem que ser prático. O concurso público já é algo muito complexo. Então vem cá que vamos colocar na prática. Vamos botar na prática? O objetivo, eu quero isso, então eu vou fazer e vou seguir. Deixa eu fazer minha planilha, meu cronograma de estudo e seguir, fazer e vencer. Pronto. Né? É isso. E agora, para a gente finalizar essa entrevista super gostosa, que eu adoro te ouvir, eu queria que você falasse naquela câmera ali, desse umas orientações para aquele candidato que já se inscreveu agora, ou que está se inscrevendo nesses dias, né? A entrevista a gente está gravando hoje, já vai sair na segunda-feira, então estamos ela vai sair na fase de inscrição, as orientações para ele estudar direito administrativo. Treino de questões, lei, onde buscar, dá o teu recado aí para ele. Vamos lá. Galera, é o seguinte, você que está aí se preparando, primeiro, a gente sabe que não é fácil, mas eu acredito muito que esse concurso é uma chance para várias pessoas que estavam aí nessa tentativa de começar a estudar. Se você é aquela pessoa que vinha pensando há muito tempo, nossa, será que vale a pena estudar o concurso? Será que é para mim? Será que eu dou conta? Esse concurso é uma chance para você realmente começar agora e tentar efetivamente dia 5 de maio. Eu acredito muito nisso. Justamente porque ele está fora do que a gente normalmente vê. Então, ninguém está preparado para ele. Se ninguém está preparado para ele, a régua está aqui embaixo. Então, você pode entregar tudo até dia 5 de maio e conseguir ser aprovado. Então, em relação ao direito administrativo, primeiro ponto, dentro do teu bloco, olha quais são as leis expressas, né? Dentro dos eixos, quais são as leis expressas em relação ao direito administrativo? Começa por elas. Depois da leitura da lei, esses assuntos eminentemente doutrinários, como a gente tem principalmente no bloco 8, atos administrativos, poderes, serviço público, pega o material mais resumido, para você ter uma noção geral e pronto para a prova. Não precisa se debruçar em materiais longos, doutrina pesada. Não. Aqui é sinopse, material mais resumido, para você saber o todo e lembre-se, concurso a gente tem que revisar, não é estudar uma vez, tem que revisar. Outro ponto, faça a questão Sesgran-Rio. Essa aí, não tem como a gente pôr um concurso desse nível, que é tudo novo, mas uma coisa existe, gente, o histórico da banca. Isso. Pelo menos isso a gente tem, o histórico da banca. E a banca, ela vai trabalhar com as pessoas que fazem questão para ela. Então, isso é muito importante para você. Então, faça a questão Sesgran-Rio. E entenda a lógica da Sesgran-Rio, para que você vai estudar mais de forma direcionada. Em relação à jurisprudência, quero deixar essa dica aqui. Não foque pesado nesse estudo, não precisa. Mas se no seu material tem um informativo, uma súmula, faça uma leitura com atenção, porque isso também pode ser uma cobrança. Lembrando, estudar para concurso não é ler uma vez. Li a Lei 8112, pronto, estudei. Quem dera que fosse. Você precisa revisar. Então, estruture o seu estudo de maneira que você consiga ter 2, 3 ciclos até dia 5 de maio de estudo.
Ok, obrigada, professora. E para finalizar, deixa o seu @, para os alunos que quiserem te acessar, saber os teus cursos, as tuas mentorias. Qual é o teu @? Carolabreu.s. Carolabreu.s, espero vocês. E estou à disposição, gente, qualquer coisa pra gente ajudar, né? Essa troca é muito legal na rede social. Isso. E é muito legal quando a gente vê o resultado do aluno que foi aprovado, é como se a gente Nossa. tivesse sido aprovada também. Tá? Verdade. Obrigada, professora. Eu agradeço. Mais uma vez, foi ótimo. E até a próxima vez que eu precisar, vou te chamar, porque é muito bom te ouvir. Muito obrigada, Karina. A gente encerra aqui mais uma entrevista da nossa coluna, o Liberal Concursos, e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.